O 7º episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, realize o sonho da casa própria. E Showtime Studio, o lugar para gravar seu podcast em Natal. E nesse episódio conversamos com Rafael Leite, diretor de operações GR Group e cofundador do podcast Inspirando Hospitalidade, sobre propósito, responsabilidade social das empresas, geração Z e muito mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou Aderbal. Oi, gente, eu sou a Samanta. E nós somos aqui do Engajados, esse projeto que nós criamos para trazer pessoas e empresas que fazem a diferença aqui na nossa sociedade. E hoje estamos aqui com o Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Quero agradecer o convite. Tenho acompanhado o Engajados. Vocês estão com um trabalho muito legal. Eu vejo muito essa questão de inspiração. Lembra também o Inspirando Cast, né? Então, vai ser um papo legal e estou feliz de estar aqui. A gente também está feliz, Rafa. Queria saber, assim, para começar, como que você se tornou uma pessoa engajada? Cara, primeiro para escolher, não falo nem escolher, né? Ser engajado, né? Você passa a ser. Eu vejo muito quando você coloca o seu propósito em ação, assim, né? Então, eu acho que isso tudo começou a virar um engajamento natural. E quando você coloca amor no que faz, né? Então, eu tenho muita paixão nas coisas que eu faço. E começa a se dedicar e aquilo começa a transformar numa coisa natural e vira engajado, né? Então, não só na parte profissional, mas como na parte pessoal, nessa questão de amizade, faço questão de ter esse engajamento, né? E vai muito pela minha missão aí de inspirar a hospitalidade, né? Quando a gente fala disso, não lado de hotelaria, não disso, mas toda a área que eu vejo, as pessoas precisam se engajar nessa parte hospitaleira de ser, né? Então, a gente acredita muito que a hospitalidade muda o mundo, né? Então, com certeza, você engajado ajuda, né? Isso dá um passo à frente nessa questão de você conseguir os seus objetivos, assim. Conta um pouquinho lá do projeto. Eu gosto de contar esses casos até para que a gente fala de novo, né? Tá redundante, mas inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. E não é nem muito como a gente vê muito projeto social ou tá na moda, né? O ISD, né? O ESG. Uhum. As pessoas, empresas fazendo como marketing, muitas pessoas fazendo por obrigação de estar no meio. Mas eu acho que o grupo que eu tô hoje, né? A GR Group, que chegou recente também aqui no Rio Grande do Norte, que tá apostando aqui. Recebemos a visita essa semana, né, da diretoria, os acionistas, para mostrar os 4 projetos que vem pela frente aí, né, de hotelaria, parque aquático. E junto a isso, uma das responsabilidades, um dos pilares do ESG que a gente trabalha lá na GR Group, que é uma empresa de Goiânia, na sede de Goiânia, que está pelo Brasil todo. Uhum. Então, dos pilares do ESG é a responsabilidade social, né? Então, a gente desenvolve projetos e ações de combate e prevenção aos problemas sociais que tem nas comunidades que a gente está no entorno, né, que a gente está inserido. E o mais forte que a gente tem aí é em Barretos, né? Então, desde formação, é muito fácil a gente chegar construir empreendimento, tal, seja um parque temático, um parque aquático, um resort, e você trazer pessoas de fora para trabalhar. Eu acho que é muito confortável isso para quem faz. Então, o grande desafio nosso é formar pessoas e formar comunidade, né? Então, a gente tem, desde Olímpia, desde Barretos, extremóis, né? Então, são pessoas que viviam da pesca, ou como Barretos, que as pessoas viviam da laranja, da cana-de-açúcar, da borracha. E como não vem de destino turístico, nós temos a responsabilidade dessa formação, né? E é isso que a gente tem feito. O último sucesso nosso nesse sentido foi lá em Barretos, junto ao Senac, que a gente transformou uns espaços obsoletos no resort, no parque, para transformar em sala de aula
e trazer a comunidade para ser capacitada e formada por professores como uma instituição de renome, né, como é o Senac. Massa isso. E isso não só os funcionários, a gente não está fazendo isso para os funcionários direto. A gente está formando, que nem o pessoal fala, mas você fazendo isso para a cidade, você está fazendo isso para a concorrência. Sim, né? Por que não, né? Eu quero transformar o entorno, né? Eu não quero formar pessoas para o meu empreendimento. A gente quer transformar a cidade, né? E melhorar quem vive nela. E isso tem gerado um resultado muito importante e desses times, desses alunos, vamos dizer assim, treinados e capacitados, grandes pérolas saem daí, né? Então, me lembra muito o meu começo, né? Quando você fala, pô, será que eu aqui carregando mala, começando, será que eu vou chegar como um grande executivo? E a gente tá sendo exemplo de que dá certo, né? Então, a gente está apostando muito nisso. Você vê que grandes cidades estão fazendo isso, inclusive fornece até estão pagando para as pessoas fazerem curso, né? Ai, que Então, sensacional, eu Rafa. acho que isso é um incentivo. Você fala assim, pô, mas que absurdo, na minha época a gente tinha que pagar para estudar. O mundo mudou. E essa geração Z que vem aí, que está aí e está transformando, é muito fácil a gente só falar que é uma geração mimimi, é o pessoal que reclama. É cômodo fazer isso. Eu posso reclamar e não vai mudar. Se a gente não se adaptar, se a gente não transformar o que a gente está fazendo, não mudar a cabeça, inclusive nessa parte social, a gente não evolui. E as pessoas não engajam no seu empreendimento, na sua empresa. Isso é fato. Né? Tanto que no nosso podcast tem a Thaís, que é uma PhD, ela estudou, era uma hoteleira que tinha dificuldade como trabalhar com esse pessoal dessa geração. Ela foi estudar na Europa e virou PhD em geração Z e hoje treina Bacana. empresas de como você precisa transformar a sua empresa, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, de remunerar, carga horária, perfil para essa galera, senão você perde. Né? Então a gente sente isso na pele hoje. Tem vários pontos, né, desde como a geração Z tem entrado no mercado. E uma delas, que é inclusive o perfil do turista, né, perfil dessa geração nova também, é como a empresa enxerga e contribui para o entorno e para a sociedade em volta, né? Então, assim, essa transformação de como engajar essa geração nessa responsabilidade social também é muito interessante, né? Você vê que até na hora de comprar, não só escolher um hotel, ou na hora de comprar uma roupa, como é que é? Quem, de onde fez, né? Onde foi fabricado, né? Como é que é? É um trabalho escravo? Você vê que hoje está à tona, né? Isso, né? As grandes lojas, Exatamente, grandes marcas passando por isso. E você vê que hoje, quem não tiver essa responsabilidade social, eu acho que para mim, na minha visão, eu vejo que está fora do mercado. Se não está agora, a poucos passos aí, a gente está. Então, ou a gente transforma porque é difícil, né? É. Você tem custo, você tem Sim. tempo, mas eu não vejo outra forma, né? Eu não posso só ficar dependendo do governo, não, porque o governo não capacita, porque o governo não investe. E você faz o quê, né? Porque Isso. quem vai faturar disso, né, é você, não o governo. Né? Então, E como você falou, assim, não são resultados de curtíssimo prazo, é coisa de médio prazo, longo prazo. E muitas vezes, assim, a gente tem por exemplo, aqui no podcast a gente traz muito iniciativas da sociedade civil. que legal. E é muito comum que a gente faça perguntas assim, e vocês têm ajuda do poder público? Vocês têm ajuda do empresariado e tal? E aí, às vezes, surge um pouco assim gostaria de ter um pouco mais de ajuda, esse tipo de coisa. E aí eu estava muito ansioso de trazer alguém com o teu perfil, alguém de dentro das empresas e tal, para mostrar também o lado das empresas, mostrar que sim, existem empresas que têm essa preocupação, que estão de fato agindo, não apenas falando, reclamando, mas estão de fato agindo, e com essa percepção de que não basta formar a mão de obra, você precisa de fato desenvolver o entorno, porque isso vai gerar um benefício para a sociedade que vai retornar para você. Mas é uma coisa muito dia a dia hoje, natural nossa, né? Que vai desde não formar as pessoas por o meu negócio só, olhar para o meu umbigo, mas quando a gente fala em transformar a cidade, eu me orgulho do que a gente tem feito ali em Extremóis, Lagoa de Pitangui, né? Que a gente fala. Quando mais de quase 100%, 95% dos funcionários são da região e nativos, filhos de pescadores, então Você está dando um futuro diferente para eles, Está né? dando uma alternativa, né? Uma oportunidade.
E todos ali, a gente está fazendo com que eles tenham esse interesse. Não a gente forçar nada, nem essa cobrança. Eu tenho que entender a origem. Né? Então, quando a gente vê que desde os fornecedores que a gente começa a desenvolver, aquilo que eu falo é muito cômodo para nós vir pedir para um supermercado de Natal um fornecedor me entregar lá um peixe congelado. Eu desenvolver um pescador para ele, com o mínimo da segurança alimentar, né? Desde quando o peixe sai do mar, como ele é tratado, como ele é embalado, até entregar para nós e você convencer um pescador que há 40 anos, 50 anos faz o mesmo processo, e você dizer que ele precisa abrir uma empresa, emitir nota fiscal, tá. Óbvio que de 10, 8 fala, tá bom, não quero. É trabalho demais, né? Mas quando eu vejo que esses pescadores, o cara que eu compro o hortifruti é o pai e a mãe de um funcionário que tá lá dentro, pra gente é um orgulho absurdo, assim, né? E você vê que eles já estão se transformando, né? Quando tem umas casinhas onde eles moram, hoje eles se juntam numa casa e pegam essa outra casa já para abrir um comércio que estão enxergando lá na frente. Uma oportunidade, né, Rafa? E aí volta nisso é um engajamento natural. Às vezes eu falar se ele é engajado ou não, ele não vai me saber responder. Em palavras. Né? Mas se você vê pelas atitudes, esse engajamento, essa dedicação. E eles externam muita alegria nisso, assim, né? Por exemplo, a gente recebeu a governadora, recebeu o pessoal do governo do estado ontem lá no empreendimento, até para isso, para mostrar o que nós estamos chegando, o que nós estamos fazendo, o que está trazendo de investimento para cá, o que pode colaborar, o que pode... E isso, eu vi que formaram uma rede ali de muitas pessoas junto, desde infraestrutura, né, o pessoal das estradas, o pessoal do turismo, prefeitura junto ali, de como a gente pode dar o suporte a nós, as empresas, para que as pessoas estavam ali com o olho brilhando, e até isso, assim, né? Quando que o garçom ali da Lagoa estava servindo, né, os primeiros nomes aí do estado, do governo. Então até isso neles mexe, assim, né? A gente era um mero morador aqui, e eu preciso tirar isso da cabeça deles. Eles precisam ter orgulho disso. Baixa autoestima. Porque não é ensinado, né? Tipo, infelizmente é mais fácil você rebaixar. Então, vocês, além de tudo, trabalham com essa autoestima das pessoas. Pô, você vai trabalhar num lugar bacana, vai se desenvolver, vai ter oportunidade de trazer seu irmão, seu pai, sua mãe, né? É como você diz. E mostrar que é possível. Sim. Eu também, quando comecei lá, às vezes não chegava. Será que a gente vê assim, né? É muito longe esse sonho, né? Mas quando eles começam a ver que o negócio é mais palpável, eu consigo, eu posso, então a gente promove um, vê o outro, vendo crescer, e ali a gente gira entre eles ali mesmo, essa rede eu falo de uma rede social ali, sabe? De um ajudar o outro, um colaborar com o outro, e indicação. Eu tenho um artesão que pode fazer isso, ao invés de vocês comprarem lá em Natal. Não precisa de ir lá, né? Tem aqui mesmo tal coisa. E é isso que eu falo quando eu falo de não olhar só o meu negócio, assim, né? Eu volto a dizer, é muito mais cômodo se eu pegar pronto. E pra gente é uma coisa que está sendo natural, né? Então, quando a gente fala de propósito aí, quando você começa a colocar o propósito em ação, ele vira um legado. Né? Então, eu acho que a gente está deixando esse legado ali na região, tanto aqui quanto em Barretos, quanto em Goiânia, os empreendimentos que a gente tem pelo Brasil. Ô, Rafa, você acha que é tipo uma engrenagem? Às vezes todo mundo vê, mas ninguém dá o primeiro, sabe aquelas bolinhas, 4, que se um der o primeiro tec. Então, por isso que eu falo que o projeto, às vezes a gente acha, pô, mas você acha que o teu podcast é um negócio legal que você gosta de fazer. Só que às vezes vocês não acham, a gente não vê onde que isso chega, assim. Antes de vir pra cá, um amigo meu de infância, assim, mandando mensagem, cara, tenho escutado seu podcast e isso me ajudou até a escolher a profissão que eu tô indo, assim, sabe, de me enxergar. Eu escutei uma menina lá que da área de TI que eu não enxergava, e é isso que você tá falando, acho que a gente vai unindo, né? Então a gente é muito poderoso esse microfone que você tá na mão aí, né? Então esse bate-papo que a gente fala, eu fico feliz quando a gente começa, rapaz, eu ouvi, eu não tinha essa ideia de que eu posso fazer isso, e eu posso ajudar, porque eu falo com as pessoas, muita gente, pô, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho tempo.
Cara, você ajudou seu porteiro já do prédio? Sabe, você O ajudou, seu próprio quarteirão. você ajudou, em vez de comprar no mega supermercado, você já foi na vendinha da moça da esquina ali, cara? Que além de ser mais fresquinho, você tá ajudando o teu entorno ali, né? Então eu acho, primeiro faça teu nome aí, deixa seu legado na tua rua primeiro, sabe? Na tua casa com teus filhos, pra depois pensar no grande, assim. Isso vai muito, Samantha me inspira muito nisso, me inspirou muito nisso, até na forma de viver, assim, nas megas viagens, que eu acho que você não escreveu o livro, você precisa escrever um livro disso. Um dia. Dessas histórias dela que é natural, você não vê que nada é forçado e não divulga como deveria. Que eu sei que é pra você isso. Mas isso que eu falo, quando as pessoas às vezes a gente fala, pô, o cara doa cesta básica e tem que dizer pras pessoas. Eu acho que sim. Isso, porque A como você falou, bolinha. isso, A Eu bolinha. acho que sempre a gente e, fala, pô, o cara e a história do inspirar, né, que você estava inspirar, falando cara. do E eu podcast. sei que tem gente lá que Aham. faz pô, vou mostrar, porque é uma forma de marketing pessoal. Beleza, se é isso, mas será que o cara. Muitas vezes eu vejo alguém falando, dona cesta básica, eu falei, cara, por que eu não dou uma, bicho? Né? Vai no automático, quanto tempo eu não vou no projeto, tipo, chuveiro solidário, puta, quanto tempo faz que eu não vou Uhum. lá levar o jantar da sexta-feira? A gente entra nesse automático do trabalho, culpando, né? Não tenho tempo, que eu não tenho. A gente culpa muito isso, né? Que eu não tenho tempo, que eu não tenho ideia, que eu não tenho dinheiro. Então, quando a gente olha pessoas que estão fazendo, eu acho que essa inspiração vira a bolinha que você está falando dos 3, 4 que atingiu o último Né? lá. Eu acho muito importante. E é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, amor? A gente Sim. sempre fala, essa questão que você falou, Rafa. Ah, eu não tenho seu dinheiro. Ah, se dependesse de dinheiro. Cara, não é isso? A gente não tinha feito nada, só que a gente tem a cara de pau pra pedir pros amigos. Olha, acho que o pessoal, quando vê assim, Samantha já segura no bolso. Lá vem ela pedir um dinheiro, porque a minha cara, eu não tenho vergonha. Eu sempre falo, eu nunca tenho vergonha de pedir nada para ajudar os outros. Até bato lá, papai. E tem que fazer. Não tem que Papai, me fazer. ajude Tem que aqui. fazer. Ele ajuda, todo mundo Ajuda, ajuda. né? Então, a gente precisa, eu concordo com vocês. Será que precisa, né, fazer selfies isso toda vez? Talvez não. Mas por que não ser um lembrete? Não, e eu falo até a questão do, que nem esses dias, lembra? Do negócio do violão. Ah, Cara, tô tava, doida pra te arrastar lá pra quadra, amor. Ele ajuda muito a quadra, muito, muito, não, muito. quando consegue, nem tem um projeto, porra, não consegue, eu vi lá o instrumento, ó, você postou um negócio do instrumento, pô, preciso Foi. de instrumento pra dar aula. Falei, cara, meu filho tem um violão que não usa aqui, Foi. deixa eu ver, que a filha, ó, tem um projeto assim, assim, assado, e foi, assim. E foi massa. Fernanda é muito assim, minha esposa é muito assim, ela, cara de pau de pedir, é com ela. Então toda vez papai de peroba. toalha, achocolatado, é não sei o que, e vai pedindo, pedindo. E não é, a pessoa teria vergonha disso, cara. Não ter vergonha de fazer Não, e bem. também, como a Samantha falou aqui, do jeito que ela falou, dá a impressão que ela tá ligando para pedir dinheiro, mas, Não, mas não, não é. Na verdade, a gente Dinheiro pede também, para pedir também para que a pede. pessoa ajude da maneira como ela Mas pode. eu acho que Né? Então, tem gente que pode doar tempo, tem gente que pode ajudar divulgando um evento que vai acontecer, tem gente que pode ajudar porque, como você disse, às vezes tem uma coisa encostada em casa que poderia estar ajudando em outro lugar. Então, tem diversas maneiras de ajudar. Cara, e você sabia que você está ajudando a pessoa como ser humano? Porque é aquela que eu te falei, a pessoa não tem noção de como pode fazer e não sabe como fazer. É ignorante no assunto e tá Sim. tudo bem. E só o fato de você atingir ela na pergunta de me ajuda, tô precisando disso, a pessoa já começa a ajudar, começa só forneceu, seja o dinheiro, o objeto. Depois ela começa a ir com. Ela se doar, doar o tempo, Se apega, começa- né, no se projeto. apega e entra num negócio desse de transformar o ambiente que vive, o social que a gente tem falado, e começa a isso gerar uma rede, volta de novo, assim, uma rede social de ajudar as pessoas e você fez bem a ela ali. Não ela fez o bem do ano, mas você fez o bem a ela de ela engajar num Abrir os negócio. olhos, né? A gente tem muito isso, é bem engraçado. Às vezes a minha casa parece, ou a minha, ou a casa dele parece um depósito, né, amor? Todo mundo lembra da gente assim, ó, tô com. O que você imaginar, de bacia Nossa, nem sei mensurar. Agasalhos, né? Tudo. Panela, Às vezes a gente não consegue. tudo. Panela. Aí eu ligo na Neila lá da quadra, Neilinha, vem aqui com seu carro bala, porque eu não consigo mais andar aqui na Kitty ou lá na casa dele. E é muito engraçado que a gente vira referência. Então a pessoa às vezes ela não sabe aonde eu vou dar, mas ela confia em me dar, seja lá o pra que onde for. vai? Porque sabe que eu vou dar vou destinar corretamente. Então, eu cuido muito, a gente cuida muito isso. Eu tenho muito orgulho da pessoa confiar
deixa lá, eu tô passando aí, é cama, Sim. sofá, colchão, porque sabe que a gente vai destinar. Então, até isso, às vezes, uma pessoa que está em casa, ai, como é que eu vou ajudar? Se você for um ponto de coleta de coisas, Já ajuda, você não né? fez nada. E você liga Boa, lá. boa. Gente, eu tô aqui. Tem vários locais que a gente pode, né, citar aí que são pessoas comprometidas, mas às vezes só você doar a sua garagem para guardar umas coisinhas ali. Então, assim, ó, ajudar tem mil formas. É só bater a primeira bolinha, dar o primeiro start. E eu queria te perguntar como que o seu nasceu? Como que o seu podcast nasceu? O LG, que é meu sócio no projeto e meu irmãozão de Vulgo vida. Luizão, Luiz, beijo. O Luiz é parceiro, um cara muito inteligente, muito. Ele é muito técnico, muito estudioso e vem sempre com assuntos do momento e coisa que está por vir, assim, né? Então a gente sempre. Eu vejo ele com um passo à frente, né? Então. A gente quis canalizar todo esse conhecimento, não só dele, como o meu, dessa parte de hospitalidade, de servir, canalizar num canal. Como é que a gente vai fomentar isso nas pessoas? Como é que a gente vai inspirar as pessoas a se engajar na hospitalidade, assim? Então a gente começou a contar história na pandemia, né? A gente viu na pandemia, todo mundo trancado. A gente começou a fazer umas lives no Instagram, assim, de bate-papo, eu e ele. Vamos ver quem entra aí. E as pessoas começaram a entrar e a gente começou a chamar um ou outro, bater um papo, para falar, gente que... Só que a gente começou a focar em pessoas que a gente viu que tinham uns projetos, assim, delas. A gente falou, como é que a gente pode ajudar essa pessoa a divulgar esses projetos, ou divulgar um tema que vem mexendo com o negócio, que vem... não um negócio business, assim, mas que está mexendo com o dia a dia nosso. E a gente quis levar informação e uma forma de entretenimento para as pessoas que estavam trancadas dentro de casa, mas na forma de mais conhecimento. Não entretenimento, diversão, mas transforma o conhecimento. E a gente viu isso, a gente é muito inquieto nessa questão de informações e conhecimento, e a gente estava vendo muito isso, assim, como as pessoas hoje não estão enxergando isso principalmente nessa questão, nessa parte de Covid, naquele momento de todo mundo enclausurado, como a gente pode aproximar as pessoas e mostrar como a hospitalidade pode transformar o mundo, assim. Então a gente começou muito a contar a história da hospitalidade desde quando conheceu. Até a gente pode um dia um papo com o LG, ele contando, é muito muito legal, muito gostoso de ouvir. Essas lives começaram a crescer, começaram a tomar corpo e a gente decidiu criar o podcast e trazer pessoas com esses temas de mais diversos do mundo, né? Pessoas que empreendem, que estão começando. E o resultado está sendo bem interessante. Assim, ano passado a gente foi o 13º podcast mais escutado na Apple. Nessa questão de entretenimento. E a gente faz por... A gente não tira R$1, assim, né? A gente, Entendendo. cara, só custo, né? Só que a gente fala a gente fala de propósito, né, cara? Quando eu vejo gente que participou com a gente, gravou cara, e vem com as coisas, você me tirou a vergonha que eu tinha do microfone, você fez eu falar, quando eu consegui falar, as pessoas ficam nervosas. E lá é um bate-papo mesmo, sem pauta de perguntas e naquele bate-bola, né? E mais ainda as pessoas que comentam e falam, cara, que assunto legal, não conhecia. Porque a gente fala desde metaverso, fala de, sabe, você imagina de customer experience, sabe? A gente viaja em vários temas. E o mais legal é quando as pessoas falam, Rafael, então eu tô recebendo... Porque no final a gente brinca, né? Falou, deixa um momento jabá aí, deixa teu Instagram, deixa teu contato. Quando as pessoas falam, rapaz, já fechei 3 clientes depois que tudo, fiz 4 clientes que me procurou, fechei palestra, fechei... E a gente brinca, né? Comissãozinha... rola aí. É brincadeira, a gente fala só dá uma compartilhada no teu episódio, que pra gente já tá pago. Rafael, assim, você estava falando sobre o podcast, né, sobre tudo isso que gerou, assim, uma das coisas que a gente ficou bem satisfeito, que a gente percebe, acho que você também vai passar pra gente esse feedback, é que, por exemplo, a gente trouxe nos primeiros episódios aqui pessoas que trabalhavam com o Cinema Potiguar, fazendo projeções e tal, nas praças, no interior e também nas escolas, e aí, de repente... Outra pessoa que veio em outro programa ficou sabendo desse projeto, queria levar na escola dela. Aí outra pessoa que veio aqui falar sobre ações na praia,
limpeza de praia, soltura de tartarugas. Aí o outro disse, eu já quero participar também. E então, assim, uma pessoa que vem no podcast ficou conhecendo aquele outro projeto num outro episódio, se interessou, já estava interagindo. Então, assim, a gente criou essa comunidade, né? Esse network do bem aí, e aí cada vez está crescendo mais essa comunidade, por isso né? que eu falo o poder que tem esse microfone. Meu Deus. E a gente tem noção, a gente não é disso, acho que vocês não são dessa área de comunicação, jornalismo. Não mesmo. Mas eu sempre fui de trás das câmeras. Né? E eu achei, e eu fomento isso. Tem um grande amigo meu aqui em Natal, que é o Anderson da CIMED. Ele é um exemplo disso, assim, de como se transformar e meter a cara nas câmeras, né? O pessoal pega muito no pé dele de tá virando digital influencer, não sei o quê, mas é um cara que se transformou e a gente bate muito bola no bastidor, assim, dou muito feedback pra ele, não tá legal isso tá legal, foca nisso, tira isso. E eu gosto de contar a história dele, de como transformar, né? Assim, a CIMED é uma empresa da indústria farmacêutica forte nisso e não só o vender ali e tal, teve mudanças estratégicas na empresa. Ele falou, cara, por que não usar essa ferramenta, a internet, para o meu negócio, né? Eu falei, não tem nada a ver, o teu negócio é farmácia e tal. E ele começou a fazer vídeos, ele fez amizade com os digital influencers aqui em Natal e começou a participar em vídeo, começou a criar vídeos nas farmácias, que são os clientes deles. Então ele começou fazer essa divulgação das farmácias junto com o produto dele num negócio cômico. É um negócio umas histórias engraçadas, são questão de 1 minuto, segundos, assim, 40 segundos, 1 minuto. E ele começou as farmácias ligar para ele para falar, rapaz, vem gravar na minha farmácia. Olha. E ele começou a falar, e começou a ter um negócio de pedido mínimo de X, pedido do que ele faz, o cara ganha na farmácia. Então ele começou a crescer 20, 30% do faturamento dele nessa criação de uma coisa chamada internet, do microfone, vamos dizer, como a gente tá falando, por isso eu falo do poder que tem a internet, do poder que tem um podcast. E nisso o cara agora tá lançando vídeo semanal, tá montando o time dele de vídeos, de divulgação, e o presidente do grupo chamou ele para gravar. Então, assim, você vê em São Paulo, você vê como um cara não tem nada a ver com o negócio, um cara da indústria farmacêutica, de vendas, soube usar, e hoje todo vídeo eu brinco demais com ele. Falei, rapaz, você daqui a pouco vai abandonar a indústria farmacêutica e só trabalhar com redes sociais, assim, não. Então, quando a gente fala de se transformar para um negócio que você está na zona de conforto, tem poucos exemplos, mas eu gosto de divulgar isso para servir. O cara fala, putz, meu negócio não está indo bem, eu não sei o que fazer. Né? Então, às vezes o cara se transforma nisso, né? Sai de uma área que só reclama. Comercial. E o cara hoje meteu as caras nas câmeras com a desenvoltura que você vê que ainda não é o cara da rede social, mas que está fazendo a diferença e não escutou. Se ele fosse escutar só todo mundo falava, não, você quer digital influencer, quer ser virar digital influencer, não tá legal, para. Se ouvir só o não, você desiste, né, cara? Então, eu falei pra ele, cara, tampa o ouvido aí, mete as caras que tá ficando legal e vai gerar resultado. Né? Vai gerar resultado. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e o Rafael, a gente já trabalhou juntos algumas vezes, por alguns anos, né, Rafa? E quando você olha a sua história, lá do começo, quando você chegou aqui em Natal, aí quando você olha para dentro, eu, como sua amiga, gosto muito de ver assim o caminho que você trilhou. Como que é essa visão de você? Cara, eu tenho muito orgulho, mas eu me cobro demais, assim. Então, eu preciso ainda enxergar muito o lado bom de legado que a gente fala, né? De legado, história que a gente fez. Porque meu excesso de cobrança às vezes faz eu não enxergar. Não, tá escutando? Faz você não enxergar, assim, né, cara? Porque a gente fala, quando eu for, né? Quando eu for CEO, quando eu for. Por que você não curte essa jornada agora, assim, cara? Curte-o agora, curte quando você acordar ali, viu que os resultados estão bons, você viu que você conseguiu transformar um funcionário teu, né? Sua equipe, né? Curta esse momento. Então eu tô nessa fase, assim, deixa eu enxergar agora esse legado que tá passando agora, que tá deixando agora, do que só deixar para curtir a jornada, né? Tem exemplo disso quando eu lembro muito do meu pai, assim, quando a gente for lá na frente, viajar em família e tal, perdi meu pai e a gente não
eu acho que ele não surfou a onda toda esperando a onda perfeita, entendeu? Então eu acho que até uma dica que eu falo, assim, pra até quem escuta a gente aqui no Engajado, cara, dá uma de Samantha, assim, sabe? Vai curtindo cada etapa da vida e comemorar as pequenas conquistas, assim. Eu acho que toda hora tem que ficar me lembrando disso, comemorar. Eu fiz hoje na sexta-feira, essa semana foi legal, né? Você conseguiu bater as metas, pô, abre seu vinho ali, cara, leva teu filho no shopping, vai dar uma volta, sabe? Celebra, né? Celebra. As pequenas vitórias. Celebra, e principalmente quem já passou por dificuldades, sejam, né? A pessoa ficou doente, perdeu um ente querido, principalmente nessa fase. Eu vi que isso foi muito aflorado pós-Covid, Sim. né? Dessa parte de dar mais valor a momentos, mais valor ao tempo, né? De ser em família, entre amigos. E eu tenho pensado muito nisso, assim. Quando eu começo a contar a minha história, nos detalhes, desde o começo, eu vejo, puta, que história legal, cara. Comemora mais, ela vibra mais, né? Multiplica mais. Por isso que uma das coisas da gente criar o podcast foi isso, de contar a história. Tanto que a gente, na hora de apresentar o podcast, a gente dá uma brifada de quem é a pessoa. A gente gosta de pedir para ela conta a sua história para inspirar as outras, né? Eu vejo que em tudo a gente enxerga a hospitalidade em tudo, assim. Desde a forma que vocês me convidaram, me receberam aqui, até o pessoal do estúdio. Mas a gente precisa não só agradecer, mas também comemorar. Não, e quando o Aderbal falou, queria muito alguém que fosse do outro lado, porque a gente traz, né, amor, traz as ONGs, traz sempre o outro lado, mas cadê o empresário, né? Cadê o outro lado para dar esse parecer? E assim, eu acompanho seu trabalho, né, feio. Não, e também porque, né, Samantha, assim, infelizmente a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de dizer assim, o empresário é visto quase como um vilão, né? Quando você falou assim, não, a gente está capacitando pessoas, muita gente vai pensar assim, é mão de obra que está formando, Não, né? não. Então, assim, por isso que eu falei assim, vida mesmo, isso, né, por isso que eu falei assim, é importante que a gente abra os microfones também para que as pessoas tenham a oportunidade de falar, justamente para que as pessoas entendam que sim, do mesmo jeito que cada pessoa é diferente, empresas também são diferentes. Existem empresas que talvez não consigam compreender ainda o quão importante ela de fato desenvolver valores que a longo prazo, ou até mesmo a médio e curto prazo mesmo, possam repercutir positivamente para ela também, além para a própria comunidade. Eu achei muito legal quando o GR Group criou isso, né? Quando a gente fala a gente está substituindo muito, né? De missão, valores, está muito em propósito da empresa nisso. E eu gostei quando o marketing, até a Vanessa, que trabalha com a gente, tem um conhecimento muito bom nisso e consegue multiplicar isso na empresa muito legal, junto com o pessoal de gente de gestão. E é de uma forma, numa linguagem clara e menos com palavras difíceis e bonitas, porque eu acho melhor a pessoa botar Torna em mais prática, acessível, né? ser mais acessível. E para não ficar essa visão de que eu tô treinando e capacitando a pessoa na técnica, não, cara, porque ele não pode ser o meu multiplicador no bairro dele, né? Ele é o multiplicador na escola, né? Então isso começa a ser não só nos processos que a gente faz, mas é muito pelo exemplo, né? Vai meio por osmose a coisa, assim, né? Então a gente teve isso. E isso não digo nem de agora, do grupo agora. Eu sempre procuro muito isso. Em Porto de Galinhas é um exemplo. Eu vi com né? meus Lembra que a gente viveu lá, vi lá 4, 5 anos. E a gente tem orgulho da transformação feita naquele lugar, assim, né? Desde a gente trazer gente da cana-de-açúcar que vinha pedalando horas pela cana-de-açúcar onde morava, para amarrar a bicicleta onde amarrava numa árvore, para vir caminhando, pegar um ônibus nosso, chegar. Então, você escolher uns caras desses para transformar a vida, é um orgulho. E depois assim. vê-los chegando de moto, lembra, Rafa? E começou, a vida deles, a casa deles foi melhorando. E o cara contar que agora ele queria se trazer uma galinha viva, era de presente, quero dar de presente a galinha. E eu sempre não sabia o que fazia, né? Eu falei, você não pode cozinhar, sei lá, e vou na sua casa. Mas a alegria do cara de vibrar e comemorar ali ele queria vir comemorar comigo. Pô, eu não era um nada na visão dele, eles falam, né? Pela simplicidade. Sim.
E hoje eu tenho lá minhas galinhas, meus bichos que eu cuido, né? Minha moto, né? O negócio da moto é muito legal, assim, eu vim a pé, depois de bicicleta, agora de moto. E é isso que eu acho legal. É isso que eu falo. O cara veio comemorando o andar a pé, de Passo a bicicleta, de passo. moto. Para o cara não ficar no sonho da Ferrari, eu vou esperar e quando eu tiver a Ferrari eu vou curtir. Né? Então, desde sempre, desde 2011, 12, a gente vem mostrando, enxergando isso e galgando e, sabe, captando essas pessoas que têm feito a diferença. E quando a gente faz isso com um, você vê que ele faz no bairro dele, né? Ele faz na área dele, na região dele, e vai engajando. Né? Ele vai engajando o vizinho que faz e que cuida, e que antes ele falava, pô, eu comprava do supermercado grande e hoje eu tô comprando lá da minha vizinha ali. Tem muita gente Sabe a falando nisso, né? Você importância, faz, quando, pô, sua amiga tá fazendo unha agora, abriu um negócio de malteria, quantas vezes você foi lá fazer unha com ela? Exatamente. Então, assim, é isso que a gente tem que, essa rede, essa inspiração, né? Inspirar as pessoas nisso é muito o que a gente está falando aqui, assim. Não, e eu sempre soube que esse ia ser seu caminho, né, sem citar pessoas nada, eu lembro de muitos casos que, às vezes, a gente tinha determinado colaborador que não estava indo direito e você ia lá, puxava igual um filho, vem cá, senta aqui, ó, aí dava aquele, né, presta atenção, sua vida tá mudando muito, então, assim, principalmente nesse hotel, você era tipo o pai de todo mundo lá, então, e eles te idolatravam, ele é jovem, ele tem carinha de acabado, Não, mas ele é você tá jovem. velhinho já. Ele é bem jovem e ele era praticamente da idade da Era, galera, né, isso é. Rafa? E eles olhavam pra ele tipo assim, ok, eu vou te obedecer, porque eles viram o quanto você lutou e conseguiu coisas pra ele que outros hotéis não tinham, né? Então, assim, eu sempre achei que esse ia ser seu caminho natural. Cara, eu vou te falar. Guiar pessoas. Guiar pessoas, né? Não, eu vou te falar, a gente talvez eu passei por muitos empreendimentos em dificuldade. Talvez você comece até a ser meio que rotulado isso, né? Putz, lá tá ruim, manda o cara lá que Resolve. é bomba, né? Então, mas chega uma hora que só fica roendo o osso e esperando o filé mignon, né? Aham. Só que eu vejo que nesses lugares a gente fez diferença na dificuldade, assim. Eu acho que é aí que você começa a aprimorar a sua criatividade e como um exemplo disso eu vejo muito os europeus, né? Você começa a entender alguns costumes lá. Vim recente, né? Tava lá recente, começa lá a visitar onde o Churchill ficou embaixo da terra anos ali durante a guerra. Por que que eles eram assim? Por que que eles comiam desse jeito? Por que a comida é dessa forma? E a gente não só julgar, mas entender a origem. Então, quando você, A comida deles é horrível, só come quando, batata, mas tem quando um você vê o motivo. Japão, não, quando você vê o Japão lá, né, falando, mas as pessoas deram uma fruta de presente. Cara, sabe o que significa uma fruta pro japonês? Né? Sabe qual a dificuldade que eles passaram para isso? E a gente tem que enxergar isso aqui dentro do Brasil. Quando a gente vê isso, um cara que é muito fácil eu reclamar de um negócio e eu não enxergar da onde o cara veio, quando eu tiro ele da cana-de-açúcar para colocar numa frente para um serviço, mesmo você treinando, né, mostrando como é e tal, mas da onde ele veio, você não vai tirar, né? Então não é fácil esse trabalho. E é isso que a gente fazia lá. Eu queria mostrar muito essa jornada do cara, de onde ele veio e tal. Às vezes tem que cortar o cordão umbilical um pouco, que ele tá mudando de vida. E tem um cara que tem que segurar um pouco, que ele mudou de vida e começa também se achar o cara demais e começa a fazer coisa errada. Porque ele não tem a mentalidade preparada para esse crescimento rápido, né? Que o cara vinha de uma fase de meses atrás eu estava colhendo cana-de-açúcar a 40 graus, Passando fome. minha quentinha ficava amarrada num saco, jogada no rio para ela azedar menos, e hoje eu tenho um refeitório com comida feita na hora, com carinho e tal. E as pessoas, nem todo mundo está preparado para essa mudança de vida muito rápida, assim. Então, é papel nosso, sim, né, do gestor, do empresário, ter esse tempo com eles, não é do RH, é do gestor, cara, assim, né? Muita gente fala, mas o RH, o departamento pessoal, a psicóloga, você como gestor, você tem que ter um pouquinho de cada papel desse, porque é teu time que você vai cuidar e você vai deixar seu legado, né? Então, de novo, assim, eu gosto de engajar as pessoas para eles andarem sozinhos, assim, né? Então, lá, eu falo muito de Porto de Galinhas, foi um exemplo que a gente fez e hoje eu vejo muitos deles, Brasil afora, arrebentando aí, né? Dá um orgulho, né? Orgulho.
Dá um orgulho. Rafael, você assim, que é da área, você está dando para a gente vários exemplos bem bacanas, mas você percebe que, de fato, isso é uma cultura que chegou para ficar, as pessoas, principalmente no empresariado, já entenderam que isso é uma coisa realmente positiva ou é uma coisa que está ainda começando? Como é que você vê isso? Não, eu vejo que muita gente está engajada nisso. É, quem não tá ainda tá se atrasando. E quem não tá ainda não despertou. Porque falar que não. Tudo bem não saber de verdade. Eu não sabia, eu não sei muita coisa. Mas tudo tá. Curso, palestra, ChatGPT, Google. Então a pessoa falar que não faz porque não sabe, não conhece, cara, pra mim eu acho que é conforto demais e vai ficar pra trás. Não é opção mais, tá? Não é opção Concordo. mais. Não é mais opção você envolver sua sociedade no teu negócio, essa contribuição do seu entorno, de ajudar as pessoas, de só ficar parado esperando que o governo faça alguma coisa. Anos você fecha, né? Se chegar a anos até. Então, assim, eu digo isso até na você estudar o novo perfil da mão de obra que está vindo. Tem gente acomodada reclamando que a pessoa não tem fidelidade à empresa. Não tem mesmo. Se Não é você o fica, perfil desse se Não é o você perfil. se você ficar, minha empresa só trabalha de 8 horas por dia, 1 hora de descansa, um dia de descanso na semana, você vai esquece. Se você não criar dentro da sua empresa, claro, sempre a nossa legislação ainda é muito engessada nisso, Sim. mas você tem meios, cara. Né? Você bateu a meta, você ganha um dia de descanso, quem fizer a meta tal, você tem uma semana de férias por nossa conta da empresa nas suas férias, porque tem esse perfil desse novo entrante no mercado, que a gente fala de geração Z, ele fala muito de viagem, é muito desapegado a marcas, tá ficando minimalista, não tem esse negócio de acúmulo, né, de coisas, de comprar, esse consumismo enlouquecedor, não tem. Eu acho bom isso. Eles querem experiências. Experiências. Então, se você não. Esse negócio de sala fechada, bate para entrar, pode esquecer. É uma gestão hoje muito horizontal. Esse negócio de top-down é assim porque é assim, cara, vida contada. Né? Então, assim, são dias contados, vamos dizer assim, né? Porque tem que ouvir esses caras. Eles são os próximos. Eles são o futuro. Eles são o futuro do Isso. negócio. Mas eu sei que eles precisam da nossa orientação também, né? Não pode também jogar para os leões, senão dá errado. Mas tem que ter aquela paciência, porque hoje você vê que as empresas mantêm muito os mais sêniors, contratam muitas pessoas mais velhas, assim, para ter essa paciência de quem está chegando agora, o estagiário, para treinar. Mas está passando essa fase, porque eles não estão tão com a paciência de estar recebendo esse perfil dessa galera que não quer as 8 horas seguidinha, não quer o negócio porque é assim, porta fechada. Não, você vê essas empresas aí como o escritório de Google, Facebook, Instagram, então, a forma que o Nubank tem tratado isso, né, com os jovens, a forma dessas fintech, você vê essa mudança, né? A gente pergunta Até na comunicação, né? A gente vê com a comunicação muito mais leve, mais descontraída, né? Era prezado senhor. Não, você vê o cara falando, você recebe e-mail do banco, fala Rafa, beleza? Né? Então, e você vê que tudo está mudando, assim. Quando você fala com uma instituição financeira, como um banco hoje, você não... Esses dias tive que ir ao banco e acho que faz uns 10 anos que eu não vou... O cara da agência falou, você é daqui mesmo, dessa agência? Eu nunca te vi aqui. Eu falei, nunca vai ver. Né? Você fala banco, hoje ir ao banco para pagar, esquece, né? Então, essas transformações que estão acontecendo em instituições como esses bancos e tal, o cara tem que se transformar aqui, assim, né? Tem um papo muito... Depois até divido com vocês o Instagram do Thiago, que é um único consultor brasileiro ali do Vale do Silício, assim. É um cara que fala de transformação. Ele deu uma palestra sobre transformação que ele deixou 1000 pessoas na palestra lá, de boca aberta, de como ele mostrou, tem uma grande diferença, né? Tem transformação digital e você fazer uma lipoaspiração digital. Ele deu bem esse exemplo. Quando o cara vai cuidar da saúde, cuida da saúde, cuidei, fiz lipoaspiração, passei botox, passei creme e tal. Isso não é cuidar, né? E o cara não mudou o hábito. E, né, então o seu hábito, cuidar da saúde, alimentação, exercício, que isso sim você está se transformando, né?
E no digital é uma coisa. Quando o cara dá exemplo que uma loja começou a vender online, ele se transformou digitalmente. Não. Você virou online, né? E não teve a transformação porque da mesma forma que você entra na loja, escolhe na gôndola ali e paga, na internet você faz a mesma coisa. Agora, você criar uma loja online que na câmera do celular ele te faz uma leitura de todos os seus tamanhos, cor de pele, olho e tal, e te sugere a roupa que chega na sua casa com o botão que você escolheu, em vez de ser só PMG, é o seu tamanho, porque ela escaneou o teu corpo, vem uma inteligência artificial. O cara contando isso, você fala, nossa, Jetson, né? Assim, o cara falou, essa roupa que eu estou vestindo foi feita no celular em 30 segundos. Aí você fala, mas é um absurdo, cara. $180. Então isso vai desde maquiagem até vestuário, tudo. Então assim, isso é se transformar, né? Então é isso que ele tá falando. Você tá lá só indo entregar a cesta básica, a sua empresa só entregar a cesta básica. Será que você está transformando o seu entorno e a sociedade, cara? Quem sabe ensinar, né? A pescar. Então é bom ver esses exemplos para você. Não estou falando para você, que muita gente falou, pô, mas eu sou da hotelaria, não dá para eu fazer que o cara pega a câmera. Isso é um exemplo que a gente dá para o cara botar a minhoca na cabeça dele ali e ficar... Como aplicar na hotelaria? Como é que eu posso no meu negócio, não é isso? Como é que eu posso no meu negócio transformar também, né? Então, eu gosto de dar esses exemplos e fuçar pessoas inspiradoras para mudar meu negócio, mudar meu meio, né, cara? Sim. Ao mesmo tempo também, inclusive foi tema do nosso último episódio agora, a gente entrevistou pessoas, digamos assim, de algumas gerações um pouquinho para trás, e aí você está falando dessa geração Z, e como eu sou professor, eu trabalho muito com gerações, digamos, mais jovens, aí eu percebo assim que às vezes eles têm um pouco de dificuldade de foco, porque eles já nasceram imersos nesse universo sem fim de informações, né? Vindo de todos os lados. Pouco foco, é lógico. Então, assim, o que é que a gente percebe? Que ao mesmo tempo, às vezes, você oportunizar nesses encontros, onde você tem uma geração que, digamos assim, veio de uma era pré-digital, digamos assim, e aí você encontrar junto com essas pessoas que já tiveram imersas, já nasceram imersas nesse universo de informação e digamos, com uma mente hiper criativa, cheia de possibilidades, e daí você consegue chegar num meio termo bem bacana. E é esses encontros que assim a gente gosta de promover, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que estão com a cabeça efervescendo de ideias, às vezes elas não conseguem direcionar, e aí tem o cara que chega assim com a experiência, com direcionamento, e aí, norte, né? exatamente, aí você consegue coisas muito bacanas, e é muito em cima disso que a gente trabalha, de você juntar forças, né? E esse juntar força, você acaba sendo inclusivo, né? Isso. Pô, você contratar um cara de 65 anos, 70 anos, 70 e poucos anos, quando que ele ia lá dizer que, putz, que a gente vai atrás? A gente fez recente até, né, num dos hotéis lá em São Paulo, a gente colocou uma pessoa mais sênior, inclusive era pai de um dos funcionários, assim, e teve um trabalho nessa parte de tecnologia, teve um trabalho a mais, um esforço a mais, para ter essa paciência de explicar. Imagina, a gente fez o efeito contrário, colocou um novinho, né, de 19 para ensinar, e você vê que ele acelerava demais para falar, aí começava a falar de uma coisa, mudava, e o senhor falava, mas você não estava falando do amarelo? Daí acaba o sênior, né? Sim. O senhorzinho falando, não, mas me fala do amarelo primeiro, quando a gente terminar, você vai... Que é pegando foco, né? Isso. Então, assim, você falar hoje em dia, você fala que todos os jovens e adolescentes têm TDAH, né? Porque não tem o foco da atenção, não sei o que tal. Só que, então, a gente precisa se preparar onde nós estamos, o nosso lugar de trabalho que seja, para receber eles, cara. Que senão... Só a gente reclamar e falar que, mas não tem foco, não, é muito jovem, não tem experiência, eu acho que não vai prosperar a tua empresa, né? Não, pois é, e a gente vê um feedback positivo também do outro lado, porque a gente vê a pessoa que é de uma outra geração mais para trás também super feliz com cada conquista. Quando o menino mais jovem vai lá e mostra para ele como é que usa um determinado dispositivo e tal, ele diz, minha nossa, olha só, agora eu consigo conversar com tal pessoa aqui, ela é super prática, olha como é rápido e tal. Então, assim, ele fica feliz de conseguir
ter acesso, né, a essa tecnologia que ele antes achava que era uma coisa impossível, né? E tal. E aí, ao mesmo tempo, ele também está contribuindo com aquilo ali. Então, é como você estava falando, assim, essas são experiências, a gente fala, né? Essas experiências que enriquecem, essas trocas que são muito bacanas para que tudo possa fluir melhor. Né? Sensacional. Sensacional. Cadê o presente do Rafa? Pois é. Tem presente? Tem um mimozinho, né? Porque é uma tradição nossa já. Sempre para todos os convidados que a gente vem aqui, a gente deixa esse mimozinho, que é uma coisa durável, e essa é a ideia de ser uma coisa que você possa guardar para sempre, assim, que você pode guardar essa lembrança, né, que teve aqui com a gente gosta de ter esse mimozinho. Então a gente personaliza aqui para cada convidado. A nossa corujinha do engajado. Você é artista, irmão? Ele é. Não, mas é sempre um trabalho feito em dupla, né? Não, dupla não. Esse branco mal pintado sou eu. Cara, eu tenho... Fernanda fala interessante que eu adoro essas coisinhas, né? E a assinatura do homem. E eu toda viagem eu tenho né, desde coisas da natureza, assim, né? Até você vê cerâmica e tal, né? Então, a Fernanda fala, vem você com mais uma coisinha para minha coleção. A gente sempre dá a pedrinha da gratidão, Rafa, porque assim, como você bem sabe, você tem um podcast, assim, é a alegria da gente receber você. Uma pedra é para sempre. A gente gosta de deixar o nosso símbolo e dizer que pra gente você é muito engajado. Então, assim, é só honra, orgulho. Foi muito massa ter você aqui. Eu queria, por favor, que você falasse pro pessoal como achar o seu podcast. Vamos sim. Primeiro agradecer. Essa pedrinha vai estar guardada num lugar muito especial. Parabéns pelo projeto. Eu sei o quanto é difícil. O meu ainda não é nesse nível de detalhes e qualidade de estúdios e tal. Mas eu acho que o que vale é a intenção da gente divulgar o conhecimento e não guardar para si. Mas ele está sendo modesto, a gente já viu e é muito bom. Não, pode ver que o nosso é bem caseiro. Assim, eu faço de casa, daqui o LG faz lá de Brasília, de Goiânia, e o convidado da onde está, né? Então, a gente toda semana está tentando, né, manter essa frequência. O nosso, para quem quiser ouvir, de verdade, a gente sabe o esforço que é. Eu gosto muito de divulgar não só o dos colegas, mas o nosso também, né? Então, é o @Inspirando Hospitalidade. Em todas as plataformas aí tem de streaming, seja da Amazon, seja do Spotify, Deezer. Agradecer ao LG, que é meu sócio também nessa. Queria que ele estivesse aqui, nessa mãe já conhece. E vocês, né, cara, pelo convite. Pode contar comigo, se vocês precisarem de indicação, de ideias, né? Eu acho a gente precisa trazer mais pessoas engajadas no mesmo propósito de vocês, né? Colocando esses propósitos em ação, vira esse legado que o Engajados vai deixar. Obrigada, viu, nós que agradecemos, né? Sempre um aprendizado a cada convidado que a gente traz aqui, a gente sente que a gente enriqueceu mais um pouquinho, cara, né? Com tudo isso que a gente Espero que dê audiência, né? Com certeza. Mas mesmo... vai dar sim, vai dar sim. E como você disse, se fosse só uma pessoa que a gente atingiu e que conseguiu mudar alguma coisa, já estaria valendo a pena, né? Então, só a minha vida. Mas assim, um pouquinho mais. Só o meu você já mudou. Vamos ver se mais alguém, né? Espero que tenha gostado e acompanhe a gente nos próximos episódios. Até mais, pessoal.